Glória a Deus, aleluias. Vamos orar, irmãos, e iniciar o nosso treinamento. Vamos iniciar a nossa escola hoje. Quero dar um bem-vindo a todos os irmãos que estão se conectando conosco aqui pelo aplicativo Zoom e posteriormente que vão assistir nas redes sociais, no YouTube, em links dedicados. Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os irmãos aqui presentes, eu vou convidar para se colocar de pé, para a gente orar. Vamos falar um pouquinho com o Senhor aqui. Deus, nesse momento, nós queremos te pedir a tua proteção. Cerca as nossas vidas. Traz, Espírito Santo de Deus, esta proteção. Blinda esses instrumentos, blinda esse computador, como também a nossa conexão pela internet. Que tudo ocorra, Senhor, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, sem interferência maligna nenhuma. Nós neutralizamos essas forças. Pedimos ao Senhor que guarde cada irmão, cada irmã que acompanha conosco aqui presencialmente, cada irmão e cada irmã que está espalhado ao redor do Brasil e do mundo, que se conecta conosco através desses aplicativos da internet. Que o Senhor nos abençoe, abra o nosso entendimento, Espírito Santo, para que possamos sondar, para que possamos mergulhar, para que possamos aprofundar cada vez mais no entendimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês aqui na igreja podem se assentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Eu quero só fazer uma pergunta, o Lucas sempre vai estar respondendo, aí tu usa o microfone aí, tá, Lucas? Eu vou perguntar aqui aos irmãos da internet aqui que está conosco na sala no Zoom, se todos receberam as fotos da apostila que nós estamos utilizando. Como eu não tenho um arquivo dessa apostila, eu só tenho impresso, aí eu tive que tirar a foto e mandar. Responda sim se você recebeu, ou se você precisa de receber, porque daí a pastora manda para você agora, tá? E a gente já vai adiantando aqui também, nós paramos na página 20, procura aí, página de número 20. Oi? Não, é a mesma, a mesma. Página 20 para 21, né? Mas no final ficamos ali no oitavo ponto, oitavo parágrafo. O quadro de diferença entre Moisés e Elias, né? Ainda estamos dentro do tema sobre uma reforma apostólica e profética já, tá? Os irmãos que entraram agora na sala e entraram também na escola agora, esta semana eu vou postar todas as outras aulas que nós gravamos e vou mandar um link do YouTube dedicado. Esse link, quando eu mando, só quem tem um link que assiste o vídeo. Então é um link chamado link dedicado, né? E aí eu vou mandar o link também para todos vocês assistirem todas as aulas anteriores que é concernente a essa apostila que você tem aí. Lucas, qual que é a resposta do pessoal? Eles receberam aí? Todo mundo? Alguém disse que não? Todo mundo falou que sim? Então vamos tocar o barco, irmãos. Vamos bola para frente. Nós paramos aqui então na página 20, no parágrafo 8. Quadro de diferenças entre Moisés e Elias. Zacarias 4, as duas oliveiras. Muitas opiniões teológicas e hermenêuticas sobre esse texto. Alguns dizem que esses dois ungidos que ministram diante do Senhor são Moisés e Elias. Outros dizem
que são os anjos Gabriel e Miguel. Outros acham que é uma alegoria para Israel e para a igreja. Eu já vi gente falando que é os gentios e os judeus também, né? Ou seja, a probabilidade ou a possibilidade ou a forma hermenêutica de se entender o texto sobre as duas oliveiras é muito vastas. Essas duas oliveiras, vou só refrescar a memória de vocês. Fala-se das duas testemunhas que vão vir no último tempo, né? Nos últimos tempos. Testemunhas essas que pregarão o evangelho e pregarão o arrependimento, tá? Só para você refrescar a cabeça. Qualquer uma dessas possibilidades pode estar correta, né? Mas a grande maioria interpreta como sendo Moisés e Elias, que ministram diante do Senhor. Quero sugerir uma outra possibilidade hermenêutica. Duas companhias de soldados especiais do reino de Deus, que alegoricamente simbolizam estas duas oliveiras, que ministram junto à mão direita ou à destra do Pai, né? E à esquerda do Senhor Jesus Cristo, ajudando a estabelecer o reino de Deus na terra. Uma geração profética ou de profetas e uma geração apostólica. Zacarias teve uma visão extraordinária de Deus. E aí, ou seja, vamos fazer uma pausa aqui e vamos comentar um pouquinho. Eu até citei isso na aula passada, né, um pouco. Falei um pouco sobre isso. Estas duas testemunhas, ou a representação das duas oliveiras. E tem gente, irmão, que defende a unhas e dentes que vai ser Moisés e Elias, essas testemunhas. Essa possibilidade que nós estamos sugerindo aqui na apostila, não se cabe a duas pessoas, mas a um exército de pessoas que estão aí conectados dentro dessa reforma que nós estamos falando faz tempo, que é uma reforma apostólica na igreja e profética. Porque se a gente pega, por exemplo, que é o que mais se fala, Moisés, que representa os mandamentos, representa a lei, e nós pegamos Elias, um dos principais profetas, a gente já começa a ter um norte, um caminho, né? Um entendimento. Em Gênesis capítulo 2, eu já até falei algumas vezes nas ministrações minhas, sobre o rio que flui diante do trono de Deus, né? Lá em Gênesis capítulo 2, fala do jardim do Éden, que a palavra Éden significa prazer, significa alegria, e de um rio especial, a visão de Ezequiel no capítulo 47. E aí, nós vamos aqui ter uma correlação com o rio, que é o rio principal, e 4 afluentes. Diga comigo, o rio principal e os seus 4 braços. Então, 5, somatiza 5. O rio principal representa para a igreja, ou seja, o fluir principal representa para uma igreja. E isso daqui, irmãos, mais na frente um pouco, nós vamos aprofundar mais, tá? Mas eu já comecei a preparar aqui também uns entendimentos. Ó, o rio principal é o rio que flui, é um rio de unção, um rio de graça, um rio de conhecimento, um rio de entendimento para a igreja. A igreja que está vivendo esse Éden de Deus, dentro desse Éden de Deus, dentro dessa dimensão espiritual. Então, esse principal é o ministério apostólico. Tá? Aí, nós pegamos aqui os 4 rios, ou as afluentes.
se eu não me falha a memória, se eu lembrar também no próximo domingo, na próxima aula, eu trago um esboço meu, mas não é difícil você encontrar também na internet o significado de cada um dos nomes desses rios e que tipo de bênçãos que eles trazem, tá? Mas se eu me lembrar, se eu recordar, semana que vem eu trago só para a gente refrescar a memória. Mas nós temos os outros 4 braços, né? Que são 4 afluentes. Daí vem o ministério de profetas, daí vem o ministério pastoral, evangelístico e de ensino. Ou seja, quando a manifestação total deste rio, ele está fluindo na nossa vida, ele está fluindo dentro de uma equipe de pastores e obreiros, dentro de uma comunidade apostólica e profética. Quando nós entendemos o percurso desse rio, a extensão, e rio que é água significa vida. Esse fluir de vida que toca a gente, aí nós começaremos a entender também que uma igreja que tem essa visão, essa mentalidade, e consegue seguir o fluxo desse rio, que tem 4 afluentes, ele vai experimentar de muitas e muitas bênçãos e conquistas. Amém? Da mesma forma, nós temos aqui Arão e os 4 filhos, que ficavam a serviço, a cargo do tabernáculo. E o tabernáculo é outra figura alegórica, outra figura representativa da igreja. Tabernáculo, a igreja. E a igreja que é eu e você. São as estruturas emocionais e espirituais, né? Aqui também fala das 5 colunas que havia no tabernáculo, de sustentação. Eu quero que você depois faça um estudo mais aprofundado disso. Você vai pesquisar. Então nós temos aqui um símbolo de 5, né? Uma numeração simbólica, os 5. Nós temos o rio e as suas 4 afluentes, 5. Nós temos aqui Arão e os seus 4 filhos que serviam o tabernáculo, 5. E nós temos aqui as 5 colunas de sustentação do tabernáculo. Sempre 5 colunas e 5 manifestações desse rio de vida. Que isso pode ser feito uma aplicação pessoal para você, para o seu ministério, e tanto uma aplicação geral ao corpo de Cristo. Porque nós somos igrejas no individual, eu sou igreja, eu sou morada, eu sou templo. Mas quando nós nos juntamos no coletivo, nós também nos tornamos igreja. O coletivo, igreja. Tá? Então, o que nós queremos fazer aqui, juntando você, esses irmãos que estão conosco na internet, é trazer essa conexão para esse rio fluir nas nossas vidas. Para que cada uma dessas bênçãos que existe nesse fluir desse rio, ele alcance o nosso ministério, a nossa chamada, aquilo da qual nós somos chamados para desempenhar no corpo de Cristo. O convite que eu fiz para os irmãos pela internet, principalmente, é para estruturar essas colunas dentro deles, mentais, emocionais, psicológicas. É para trazer este entendimento. E também eu vou usar sempre o termo cobertura, porque é o termo que o pessoal está mais acostumado, tá? Mas a gente gosta mais de paternidade, para usar essa palavra, tá? Mas eu vou chamar de cobertura, que é mais fácil de entender. Então, nós convidamos vocês para experimentar desse rio que é um coletivo,
aonde flui uma igreja profética e apostólica. Uma igreja que entende que ela não pode deixar de fluir. Se a gente pega essa linguagem do fluir, irmãos, do rio, e para o bom funcionamento desse rio, precisa desses 4 braços, eles agirem, eles não podem ficar secos. Imagina você que está aqui, que tem um desses chamados, um desses ministérios você almeja, você deseja, ou você está até desenvolvendo já. Eu pego você e encaixo aqui nesse rio que está fluindo nas nossas vidas. Mas você é um rio profético que está seco, que não flui mais. Pastor, meu ministério profético, as águas proféticas de revelação, de intimidade com Deus secou. O rio apostólico, que é o principal na igreja, porque é a nossa igreja, irmãos. Aí eu tinha que voltar com você lá em Efésios, mas eu já citei isso aqui nas aulas anteriores. A igreja do Senhor Jesus, ela é baseada nos fundamentos proféticos e apostólicos. É fundamentado, aí Paulo vai dizer claramente que é fundamentado nos profetas e nos apóstolos. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o que vai acontecer? O que a gente quer nessa escola? O que a gente quer neste direcionamento que nós iremos dar? Que você, que é um desses braços, que secou, não flui mais, ou chegou no nível que não transborda mais. Nós queremos impartir daquilo que Deus deu para a gente. Tirar dessas águas que jorram do nosso espírito. Inclusive, depois eu vou mandar, eu acho que é muito difícil alguém não ter assistido. Mas eu tenho um vídeo lá no canal Fala Pastor, que eu falo sobre esse rio, a visão de Ezequiel 47. Que eu falo da mulher samaritana, eu falo do rio que flui do nosso interior, eu falo de Jesus falando, se crerdes do seu interior fluirão de rios de água viva. Uma das ferramentas, uma das armas espirituais dentro do nosso espírito é esse rio que flui. O diabo, ele quer entulhar os nossos poços. Essa fluente, essa nascente do espírito que há dentro de você. Que é uma nascente de vida, uma nascente que flui. Jesus disse para a mulher samaritana, se você crê, do seu interior fluirá rios de águas vivas. E essas águas, elas fluirão para outra dimensão, para a eternidade. Então nós queremos pegar dessas águas, desse fluir, dessa glória, dessas estratégias, desses direcionamentos ministeriais, debaixo de uma unção, e liberar sobre a sua vida esse rio. Mas isso vai depender de você também querer. Você é aquele rio evangelístico, talvez você tenha um chamado evangelístico e está seco. Você talvez é um mestre na palavra. E eu acredito que tem pessoas que me acompanham no YouTube que tem mais Bíblia do que eu. Aqui na igreja já veio uns bons de Bíblia mesmo, gente teólogo assim de alto nível, mas devido simpatizar com a nossa linguagem e gostar dessa abordagem do mundo espiritual que nós temos, do ministério profético, eles acabam associando-se conosco, se conectando conosco. Porque também eu tenho que entender que na igreja Deus levanta homens e mulheres para esse chamado, para essa unção, que é um dom de ensinar. Então, ai pastor, aquele rio de ensino da palavra, eu estudava muito, eu buscava muito, hoje eu não consigo mais, minha mente não funciona mais, está todas essas engrenagens, está tudo atrofiadas, enferrujadas.
Nós queremos liberar ao longo dessa caminhada, dessa paternidade, dessa jornada juntos, nós queremos liberar rio para que você flua bem mais intensamente. Eu estou fazendo estou usando uma figura de linguagem, né? Uma analogia. Se você fazer uma analogia com a coluna, as colunas e o templo, o tabernáculo, se uma dessas colunas, que são 5 para sustentar o tabernáculo, se ela estiver trincada, vai ficar alguma coisa com defeito. Uma igreja, diga comigo, uma igreja profética e apostólica tem que fortalecer estas colunas ministeriais. O que é isso? Não é apenas ter pessoas com referências de evangelista, de profetas, de apóstolo, pastores e mestre. Essas colunas, que são pessoas que exercem cargos e ministérios, eles têm que estar em bom funcionamento. Eles têm que fluir. Eles não podem estar trincados, rachados, porque senão uma hora vai tudo desmoronar. Eu conheço muitas igrejas, irmãos, que elas não crescem, porque são às vezes proféticas demais, só tem revelação, só tem visão e é só isso. É uma igreja só de profetas. Aí já ninguém sabe nada de Bíblia, só sabe revelar e profetizar. Vai abrir a boca para pregar, não prega nada. Não funciona. Vai funcionar só para aquilo. A vida toda é só visão e revelação e profecia só. Aí já tem outras que não tem visão nem revelação. Tem uma administração boa até, pastoral. O pastor é bom, é aquele que visita, aquele que vai, aquele que abraça. Mas ele vai ver que ele vai chegar no nível que vai ficar limitado, não vai crescer tanto como ele queria, porque também às vezes ele não aguenta. E assim sucessivamente. Igrejas que não têm mestre para ensinar. 30 anos e ninguém sabe nada de Bíblia. Você pergunta alguma pergunta um pouquinho mais difícil de Bíblia, ele não sabe de nada, porque não tem mestres naquela igreja. Ou seja, qual é a importância dos 5 ministérios fluir dentro de uma igreja? A importância é alta, é grande. E para a igreja brasileira é urgente, irmãos. Para a nossa igreja Cavode, é para ontem isso. É para ontem isso. Então, nós temos aqui esses quadros, né? Lucas, olhando na apostila aí, Lucas, nós já até falamos desse versículo, né? Lucas 1:49. Por isso também, diz a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Lembrando que Jesus já tinha os seus apóstolos. Isso daqui é uma profecia para o futuro. Profecia para quê? Futuro, para frente. É aqui nesse momento, quando Jesus libera essa palavra, é que nasce, é que vem a existência esse modelo apostólico e profético de uma igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Pastora, traz um copo com água para mim aí. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, por favor. Lucas, abre aí nessa Bíblia online aí. Você colocar aí na aba aí já.
Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Todo mundo achou aí? Irmãos de casa também, quem está em casa? Amém? Achou? Agora leia para você esse versículo. O que está escrito? Leu? Só o versículo 8. No final fala de quê, irmãos? Vocês estão aqui na igreja? Dons, não é? Aí diz que Deus deu dons. Dons para quem, irmãos? Para quem? Aos homens. Aí eu lhe pergunto, esses homens, está falando diretamente ao sexo masculino? Ou está falando no geral? Porque eu já ouvi vários e vários líderes trazendo a abordagem que mulheres não podem ter o ministério. E nós vamos entrar nesse assunto polêmico mais na frente, viu? Quando nós for falar de presbitério da igreja. Nós vamos entrar. No presbitério daquela igreja apostólica, realmente não tinha mulheres. As mulheres não exerciam esses cargos. Só que quando a Bíblia fala de dons, diga comigo, dons que deu aos homens. Eu até anotei, fiz questão de anotar que em Efésios capítulo 4, no versículo 8, a palavra homens, no grego, é uma palavra grega chamada antropos. Diga comigo, antropos. Anota aí do jeito que você entender, antropos, para você nunca mais esquecer disso. Antropos. Antropos. Antropos significa raça humana ou humanidade, incluindo as mulheres. É todo, é no geral. Se você pega a sequência do versículo, mais à frente o apóstolo Paulo vai falar em Efésios sobre esses ministérios, os 5 ministérios. Então, Deus, ele deu esses dons no geral, para a humanidade. Irmãos, e tem gente que briga, viu? Tem gente que briga por causa disso aí. E além de tudo, se a gente cria que eu vou chamar de teoria, entendeu? Se a gente vai pela teoria de que todos nós somos um espírito, que não é uma teoria, é uma verdade. Mas eu vou botar como teoria para eu ficar pisando em ovos, tá, com vocês. Nós todos somos espíritos. E no espírito, não tem negócio de sexo masculino ou feminino. Espírito é espírito. Pronto e acabou. Né? Às vezes a gente quer falar para os demônios. Ih, não tem nada, não tem problema nenhum. A gente pega alguns demônios aí que incorporam, o demônio fala, eu sou a pomba gira, vamos dizer. Eu sei que a palavra a pronúncia é feminino. Mas no geral tudo se encaixa ao masculino. Porque também é no geral. Demônio é demônio. Independente se ele se manifesta e tem características masculinas ou femininas, não importa. É geral. Porque o espírito, ele é, vamos dizer assim, assexuado, não tem sexo o espírito. Quem consegue me entender, diga amém.
Então Deus, ele deu esses dons para a humanidade. Ixi, quantos comentários eu já recebi lá no canal, quando a pastora Cleise fala assim: graça e paz, amados, eu sou a pastora Cleise. Aí o cara fala: o quê? Pastora? Vai se converter. Aí começa os palavrões, os xingamentos. Aonde tem pastora na Bíblia? Quando alguém me pergunta aonde tem pastora na Bíblia, eu pergunto também aonde tem pastor, que eu não sei até hoje. Inclusive os pastores que me perguntam. Que eu não encontrei nenhum pastor, eu encontrei apóstolo, eu encontrei profetas, eu encontrei diáconos, bispo, mas de título mesmo do Novo Testamento eu não encontrei nenhum de título. Não, esse daqui foi o pastor Silas. Ou esse daqui foi o pastor, sei lá. Não tem nenhum que tenha esse subtítulo pastor. Tem o conceito de pastor, o conceito pastoral. Mas alguém com título, você não encontra. Quem está me entendendo, diga amém. Aí tem outros que vão lá para o extremo, né? Que vão ser os seguidores do IAL. Quem já ouviu falar do IAL? Tem um monte de seguidor dele que veio me xingar também. Não, pastor só é o único, Jesus. Quem é que não sabe disso? Cabeça de pudim. Que o verdadeiro pastor é Jesus. Por isso que quando a Bíblia ela vai dizer que ele deu uns como, ele não está falando que a figura do profeta, do apóstolo, do evangelista, ele não está dizendo que é o supremo pastor, ou o supremo sacerdote. Nós somos uma réplica daquilo que Jesus é. Nós somos apenas uma réplica. Nós não chegaremos aqui, talvez, nessa terra, até essa grandeza de perfeição e de glória que ele tem. Apesar que a promessa é essa, que a igreja ela chegue à medida e à estatura do varão perfeito que é Cristo. Mas aí a gente vê no coletivo, mesmo com os erros, os acertos. Aí pronto, esse pessoal aí, eles não acreditam na igreja que Paulo e os outros apóstolos instituíram, colocaram esses cargos. É só irmão e irmã, só. Porque o Mestre Jesus ensinou que é só irmão e irmã. Mas eles esquecem desse Lucas 11, 49. Profetas e apóstolos vos enviarei. Eles esquecem desses. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus já tinha os seus apóstolos, frisando novamente. Então, esse termo homens já responde muita coisa. Mas é estranho, não é, irmãos? Chegar aqui alguém e falar: não, aqui está a apóstola Cleise, vamos dizer. Tem igrejas que se dizem apostólica que eu vejo. O cara é apóstolo, mas a mulher não passa de bispa. Quem já viu? Para quê? Para não ser chicoteado por esse outro padrão de visão ministerial. E outra coisa, irmão, cá para nós aqui, nós estamos só em líderes, né, hoje. Eu estou cagando para isso tudo, para título. Se me chamar de Eliseu já é boa educação. Porque não é o que eu represento diante das pessoas, é o que eu represento diante de Deus. Porque eu posso ter qualquer tipo de título e diante de Deus não ter unção e autoridade nenhuma. Tem gente, não, meu Deus do céu. Eu já contei do pastor João, né? Não contei ainda, não? Vou contar para você. Já sim. Já. Pastor João é um pastor da época do meu pai que ganhou ele para Jesus. Hoje ele é pastor. Inclusive ele foi consagrado juntamente comigo. No mesmo dia que eu fui consagrado a pastor, ele foi também. E eu e a pastora Cleise, nós fomos lá no culto no pastor João, que fica aqui em Aparecida. Chegou lá, era um culto normal.
Mas de repente apareceu um cidadão lá do Mato Grosso, aqui em Goiás, ele chegou lá, meteu a carteirada no pastor João. Esses são uns caras atrevidos demais, irmão. Tem uns caras que é ousado demais. Eu sou missionário fulano de tal. Tá bom, não tem problema. Ô missionário, tudo bem? Como é que tá? Fica à vontade, sente aí. Irmão, você acredita que ele não quis sentar junto com o povo? Ele meio que obrigou o pastor João a pegar uma cadeira e colocar lá no púlpito, para ele sentar lá e ficar de frente do povo, com aquela perna cruzada, com os olhos fechados assim para dizer que é espiritual, mas muito desse está dormindo. Unção de nada, egoísmo, tudo. E tem gente que quer dar carteirada por causa de título, irmão. Se soubesse que o título e a unção realmente ministerial, ela traz um peso de responsabilidade terrível. Tem igrejas aí que consagram os pastores fazem um monte de cagada e depois diz, não, ele não é mais pastor, ele não é mais bispo. Vai catar coquinho, irmão. Não existe isso ex na Bíblia. É e sempre foi. E sempre será. Porque essa condição que ele é no espírito que ele é. Se ele cometeu erros e falhas e pecados graves, ele deve ser corrigido na sua moral, conforme a igreja apostólica aplicou. Mas não é para matar o cara. O problema é que nós colocamos um padrão de moral e de santidade tão extraordinária que ninguém consegue cumprir. Quem está me entendendo, diga amém. O cara fez um monte de adultério, prostituição, homossexualismo e era pastor. Caiu, errou, pecou, descobriram. Não, é porque agora nós não consideramos ele mais pastor. Você está entendendo? Ele vai continuar sendo dentro do espírito dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque para os homens, para as pessoas, para muitas delas, o título é tudo, irmão. O título é como se fosse a última coisa. Se soubesse que traz um peso de responsabilidade tão grande, porque daí não é só uma pessoa, é uma categoria toda que pode ser sujada. É uma igreja que pode ser manchada. Quem está me entendendo, diga amém. É uma classe, até, entre aspas, uma religião. Olha lá, é um pastor evangélico. Olha lá o que ele fez, olha lá o que ela fez. Mas o problema, muitas vezes, não está em Deus. Nunca vai estar em Deus. O problema está entre nós, os seres humanos, os homens. Que consagramos muita gente sem capacidade, sem chamado, sem propósito, sem serviço, sem caráter, sem maturidade, sem nada. Vai no supetão. E aí a gente faz o quê? Nós viramos uma fábrica de monstros. Se eu te falar que tem gente que critica, quando eu falo, irmãos, vamos entrar na escola de ativação profética para você ter um treinamento. Tem gente que critica isso, escola e treinamento, que heresia que é essa? A pessoa que tem um dom, pronto e acabou. É assim, os religiosos é assim. Sim, bendito. Sim, bendita, para não falar outra coisa, quando eu já estou assim com a paciência lá em cima. Sim, bendito e bendita. Mas o apóstolo Pedro diz, aprendei-vos uns com os... E aprender tem a ver com escola, com pedagogia, com tudo isso, com o que a gente está fazendo aqui. Qual é o propósito da escola? É potencializar o seu ministério, a sua chamada, o seu cargo, o dom que já há em você. E talvez você nem sabe. E talvez eu estou aqui hoje falando para os irmãos que estão na internet e para vocês pessoalmente,
que daqui uns anos esse chamado apostólico ele vai fluir na sua vida. Que daqui uns anos você vai ser um evangelista, um profeta, uma profetisa, um mestre, uma mestra na palavra do Senhor. Mas hoje talvez você olha para você, é como eu cito direto, eu tinha 16 anos, desviado no mundo, nas baladas, envolvido com coisa errada, e uma irmã disse para mim, ó, você aí vai ser um pastor que vai andar nos 4 cantos da terra. Eu pensei comigo, ela fumou uma maconha muito forte, viu? Aonde eu estou hoje? Naquela época eu não tinha nem a noção, nem tinha compreensão, nem queria. Falasse para mim, eu estava saindo correndo. Tá doido, irmão? Não consigo nem falar de frente das pessoas, subir ali no púlpito para... Mas já está no espírito de cada um. Já está dentro de você esse potencial. O que nós iremos fazer na escola é fazer com que esse potencial ele apareça. Ele se revele. E que brote dentro de vocês esse fluir da unção e do desejo de querer alcançar vidas, para curar, para libertar, para desenvolver um trabalho para o Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ver minhas horas aqui, porque já, parece que já... Essa mesma palavra, antropos, nós encontramos ela também quando Jesus diz lá em Mateus 4,19, ele diz para Pedro o seguinte, Pedro, eu vou fazer de você, ele diz, vinde a mim, pois eu vou fazer de você um pescador de homens. Mas ele fala no geral, né? Farei de vocês pescadores de homens. É a mesma palavra. Antropos. Homens lá não é só o sexo masculino, não. Homens lá é geral. É homens e mulheres, é a humanidade. Jesus ele não tinha a mente abitolada, ele não usava uma rédea como o cavalo usa, que só vê assim não. Jesus ele já está vendo a dimensão do que se tornará a igreja de Jesus. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus também usa essa mesma palavra. Anota aí, que essa não está na apostila não, viu? Em Mateus 12:12. Quando ele está falando para os fariseus, para os religiosos, para o povo naquela época, que sobre o sábado, né? Jesus fala, olha, se um jumento de vocês, um animal cair numa cisterna, num buraco, vocês não vão lá salvar o animal que está no buraco no sábado? Aí o versículo 12 vem uma pergunta que Jesus fala, e quanto vale um homem do que uma ovelha? Qual é o valor? Um homem ou uma ovelha, quem vale mais? Se vocês podem salvar uma ovelha que caiu no poço, eu também não posso salvar um homem que está, e essa palavra homem, antropos de novo, um homem ou uma mulher. Eu posso salvar alguém, uma pessoa que caiu num poço de depressão, num poço de angústia, um poço de... Quem está me entendendo, diga amém. Então a igreja de Jesus, ela envolve a humanidade toda. É homens e mulheres, viu? Homens e mulheres. E no nome de Jesus, irmãs, por favor, se revelem, se manifestem diante do Senhor. Temos muitas referências de homens, de Deus, né? E as mulheres, por serem mais dentro das igrejas, e no mundo também, está faltando mais referências de mulheres doutoras na Bíblia, mestres, pessoas que realmente estão querendo aprofundar, buscar, né? Então, por favor, se levantem. Vamos passar. Página 22 para 23. Apóstolos hoje.
Nós vamos dar início aqui. O verdadeiro sinal... deixa eu falar aqui uma coisa. Vocês da igreja quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão. O pessoal que está conosco aí no Zoom, se quiser perguntar, primeiro você digita no chat, quero perguntar. E aí o Lucas que está aqui controlando o chat do Zoom, nós vamos passar o microfone para você, tá? Então, se você quiser perguntar alguma coisa aí sobre o que nós já citamos, pergunte agora, tá? Ou pergunta depois, não tem aquele negócio de cale-se para sempre não, tá? Se tiver com alguma dúvida aí, o Lucas vai me dar o sinal aqui, e aí é isso aí, tá? Vamos lá? O verdadeiro sinal do apóstolo, inclusive, deixa eu fazer outra pausa aqui. A palavra apóstolo significa enviado. Aquele que foi enviado, tá? Aquele que foi enviado. Tem a ver também com comissário e tem a ver com mensageiro. Inclusive, eu já fiz, nunca vi ninguém fazendo também uma correlação da palavra enviado com a palavra ângelos, tá? O que é ângelos? Anjo, porque a palavra anjo significa mensageiro. Por isso que a carta lá em Apocalipse, a mensagem ao anjo da igreja, que daí nós temos duas linhas de interpretação. De cada igreja tinha um anjo de guarda, para cada igreja havia um nível de proteção, e não só de guarda, também de mensagem, de revelações, né? E está falando também diretamente ao líder, ao anjo da igreja que está... Quem está me entendendo, diga amém. Então é fácil. Então quando fala o anjo, está falando o apóstolo, o líder que está ali. Então essas mensagens eram diretas para ele passar depois para o corpo de Cristo, para os outros, tá? Então nós temos aqui, o verdadeiro sinal do apóstolo não aparece em manifestações isoladas de força ou em experiências místicas, mas antes na continuidade realizada com bom senso e com caridade, na paciência e na fraqueza. Diz Cassiman, é um comentarista teólogo. Comissão de um verdadeiro apóstolo. Moisés é um protótipo de apóstolo no Antigo Testamento. Em seu comentário de Êxodo 3:10, Helmut Frey chama Moisés de o primeiro apóstolo. A primeira missão de Moisés foi ser um arquétipo de apóstolo. Ou seja, aquele que foi enviado para libertar o povo de Deus que estava há 430 anos preso, tá? Então o apóstolo ele tem essa incumbência, essa responsabilidade, essa missão de ir libertar as vidas que estão presas nos lugares espirituais de prisão e no caso aqui também literal, lugares físicos, né? Deus envia para tirar do Egito os filhos de Israel. E quando Deus ele chega para Moisés, todo mundo lembra daquele sinal da sarça, né? O próprio Deus se revelando para ele, eu sou. Mas como que eles vão acreditar quem o Senhor é? Dizem para eles que eu sou o que sou. Então Deus envia Moisés a Faraó dizendo, eu te envio a Faraó para tirar do Egito os filhos de Israel, meu povo. Frei comenta, todo apostolado vem do Senhor, que é a suprema autoridade, tanto no céu, como também no âmbito da história.
Fundamentalmente, todo apostolado leva um endereço duplo, pois é um testemunho da autoridade suprema na área aonde as exigências se conflitam. É endereçado às autoridades e aos legisladores, que vêm nas exigências da autoridade de Deus, um questionamento de sua própria autoridade. E a comunidade não pode, por si mesmo, compreender a libertação. Aí, se a gente fizer um comentário, um pausa aqui, se você entender isso daqui, é muito interessante. Você vai perceber que sempre, coloca isso na sua cabeça, sempre está acontecendo uma briga de reinos. Diga comigo, a batalha espiritual, ela é uma batalha por reinos. E isso, irmão, é desde o Antigo Testamento. E isso é desde a eternidade. No dia que Lúcifer colocou no seu coração, dizendo, eu vou colocar o meu trono acima do dele. Trono significa reino, domínio, governo. Eu vou governar sobre ele e sobre tudo que ele tem. Reino. Quando alguém entra na igreja, quando alguém procura você e diz assim, olha, faz uma oração por mim, porque eu estou endividado, eu estou perturbado, eu estou enfermo, eu estou com um problema no casamento, eu estou com isso ou com aquilo outro. Ou seja, alguém quer uma resposta de Deus. No fundo, é uma briga de reinos. Porque você vai ter que destituir o reino das trevas que opera na vida daquela pessoa, para implantar o reino da maravilhosa luz de Deus. Sempre é uma briga de reinos. E muitas vezes o reino de Deus vai entrar em conflito direto ao reino dos homens. Quando eu falo reino dos homens, eu estou falando da política diretamente. De como os homens estão fazendo as leis. Diga comigo, um apóstolo, ele tem o poder e a autoridade espiritual. Vou recapitular. Diga comigo, uma igreja apostólica, ela tem o poder de colocar ou de tirar governadores dos seus cargos ou tronos. No Brasil, nesse ano, nessa última eleição presidencial aí, hoje já fala dos votos dos evangélicos, é ou não é, irmãos? Porque os pastores compraram a briga. A igreja evangélica descobriu o poder que ela tem no voto. E a união dela. E não é só no voto, irmão. Que o voto, eu sei que é algo poderoso. Mas eu estou falando é na dimensão espiritual. É no âmbito espiritual. A igreja tem essa capacidade de ter esse domínio, esse governo. Então, olha que a representação de uma igreja apostólica, o que ela significa? Ela pode destituir autoridades, como Moisés fez com Faraó, e libertar o povo daquela escravidão, daquele jugo maligno, maldito, histórico. Quantos países, irmãos, que existe hoje no mundo que foram evangelizados por cristãos, como os Estados Unidos, que hoje é uma potência financeira, uma potência política, uma potência em quase tudo. Ai, pastor, mas os Estados Unidos está em declínio espiritual. Sim, porque eles estão virando as costas para Deus. Como na época do Antigo Testamento Israel fazia, e vinha aquele esfriamento espiritual, as trevas, castigo e juízo, acontece com qualquer um, porque a dinâmica é para todos.
Mas a partir do momento que eles voltam a buscar a Deus e começam a colocar Deus em primeiro lugar, as coisas voltam. O Brasil, a nossa nação, a nação onde esse irmão, essa irmã está nos assistindo, ela pode também ser alcançada, liberta da escravidão. Se você, meu irmão e minha irmã, pegar essa incumbência apostólica, diga assim comigo: eu serei essa igreja apostólica. Eu vou ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja aqui nessa terra. E para isso, meu irmão e minha irmã, você tem que buscar, você tem que se esforçar, você tem que saber qual é o seu objetivo. Todas essas informações que nós estamos passando para você na escola, eu poderia ficar com essas informações só para mim. E não passar para vocês. E não dar essas instruções para vocês. Essas chaves, esses códigos, essas revelações. E eu mesmo, para mim mesmo, eu conquistar na minha vida. Eu ser essa igreja apostólica. Porque isso traz benefícios. Isso traz resultados pessoais. E traz resultados espirituais. Eu poderia ficar isso só para mim. Eu sei que eu sou igreja indivíduo. Mas muito mais do que igreja indivíduo, eu sou uma igreja coletiva. Eu tenho que conectar com pessoas. Eu tenho que me associar com pessoas. E a mesma influência do reino de Deus em nível de glória, de avivamento, de cura, de libertação, de prosperidade financeira, nós queremos ministrar na vida das pessoas também. Isso daqui, irmãos, essa escola vai servir para você para isso, sabia? Para que todo governo faraônico que há na sua vida, ele seja destituído, quebrado, anulado, cancelado. E você seja a resposta de Deus como essa igreja apostólica. Eu vou fazer uma pausa aqui, talvez só com essa pausa a gente finaliza. Eu já citei uma vez, mas para os irmãos que estão chegando na internet hoje. Moisés é a representação da igreja apostólica, amém? Para os dias de hoje. Moisés é aquele que vai destituir reinos. Moisés é aquele que vai demonstrar poder, glória. Moisés é aquele que vai dar de cara com feiticeiros e bruxos que estão no alto nível, que adoram ao deus Ra, a Anubis, todo tipo de, deixa eu lembrar aqui, Nefes, os deuses do Egito que tinha lá, que faziam sinais e prodígios e maravilhas no céu. Aquele povo, aqueles mágicos, irmãos, aqueles feiticeiros, eles tinham poder tão forte de controlar os elementos. Aqui chove, aqui não chove, aqui desce fogo, aqui não desce. Esta igreja apostólica que é eu e você e nós também no coletivo, temos essa mesma autoridade sobre essas dimensões da natureza. Se a gente profetizar que vai curar, irmão. Se a gente profetizar que vai chover, vai chover. Se a gente profetizar, não, Senhor, fecha os céus lá, encerra, fecha também. Porque a igreja apostólica, ela tem essa capacidade. Se a gente diz assim, Senhor, nós enviamos bênçãos, vai as bênçãos. Senhor, mas essa geração não quer se converter, envia as pragas vai. Porque essa igreja apostólica, diga comigo, ela recebeu as chaves do reino. E Jesus disse para Pedro, eu estou colocando nas tuas mãos essas chaves. Que você ligar na terra, é ligado no céu. Que você desligar no céu, na terra também desliga. Você é essa resposta apostólica que Deus precisa. Por que eu disse para os irmãos, quem está aqui comigo agora no curso, ou quem está assistindo depois, eu falei e vou continuar falando. Quem está dentro das suas igrejas, nos seus ministérios, confortável,
está frutificando, está indo bem, a escola aqui para nossa não vai ser ideal para você. Mas para você que, entre aspas, está de saco cheio de sistema, de religiosidade, você não frutifica. Talvez o seu problema não é nem com as lideranças que passaram na sua vida. Talvez é um problema que você mesmo não descobre a sua identidade, o seu chamado, o seu potencial. Eu queria muito que Deus me usasse, mas até hoje não aconteceu isso. Essa escola é a resposta para essas pessoas. Mas o relato, irmão, de muitos que mandam mensagem para mim, é que eles estão dentro dessas igrejas, dentro desses sistemas, que não crescem mais. É uma igreja que não é apostólica e nem profética. Talvez é só profética, ou talvez é só apostólica, ou talvez é só uma réplica de um pastor aventureiro, que quer fazer uma coisa e nunca cresce, não sai do lugar. Não alcança objetivos. Então, eles não querem sair de lá. Eles estão satisfeitos. Outros também têm aquela necessidade. Ai, pastor, mas como que o senhor vai me dar uma cobertura espiritual? Como que o senhor vai me dar uma mentoria, sendo que eu estou aqui em outro país? A pessoa não entendeu, irmão, que a igreja é o corpo de Cristo no mundo espiritual. Aonde é que você estiver, e se você está aliançado comigo, em um propósito, em um objetivo, e se nós temos laços, ligações de honra, eu honro você e você tem me honrado. É o laço que nos conecta. E agora nós estamos nos conectando ao quê? A um propósito de potencializar os ministérios, para que esses ministérios potencializados desenvolvam trabalhos e reproduzam ações evangelísticas, apostólicas e proféticas na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade. Você será essa resposta de Deus. Mas tem gente que tem dificuldade para entender isso. Quantas vezes Paulo, ele queria ir visitar os irmãos e não pôde. Esses dias atrás eu preguei ele dizendo, eu queria ter ido com vocês aí em Tessalônica. Não pude. Fui, tentei 2 vezes e não consegui. E ele mesmo disse, vocês são a coroa, o cedro do meu ministério. Ou seja, vocês são os mais especiais para mim. Porque quando eu precisei de oferta, vocês mandaram e tal, isso, aquilo, outro. Mas o diabo me impediu de ter ido com vocês. Aos filipenses ele disse, eu não estou presente com vocês, mas eu vos retenho em meu coração e nas minhas orações não paro de cessar de orar por vocês. Quem está me entendendo, diga amém. O nosso relacionamento com os irmãos pela internet é assim, e vai ser assim. O nosso propósito é ir visitar cada um futuramente, que está desenvolvendo o trabalho, que está fazendo o negócio fluir, para a gente ir ter com essas pessoas, ir lá para ajudar, para estar perto, para imposição de mãos. Porque orar daqui, eu já estou orando, irmão, aquela campanha de 40 dias na madrugada pela obra, é para isso aqui. Agora que a gente está começando a fazer. Olha quanto tempo demorou, mas eu já estava gerando aquilo no espírito há muito tempo, irmão. Então vocês já estão debaixo dessa paternidade, já estão debaixo dessa cobertura, recebendo oração muito antes de vocês entrar. Muito antes de vocês começar, nós já estamos gerando no mundo espiritual todo o potencial de bênção para todas as áreas, mas principalmente para o ministério de cada um de vocês. E no nome de Jesus nós veremos você como uma resposta profética e apostólica para a sua vida, para a sua cidade, para o lugar onde você está. Glória a Deus. Então, olha aqui para você, para a gente finalizar. Vou ler só o finalzinho aqui, desse primeiro parágrafo aqui, da comissão de um verdadeiro apóstolo, que nosso tempo já passou. Né?
Eu vou ler o 2, né, que nós terminamos o 1. 2 aspectos essenciais do ministério apostólico. Eu te enviarei a Faraó para tirar o quê? O meu povo do Egito. Eis a dupla missão de um apóstolo. Representa a soberania de Deus no mundo. Diga assim: eu represento a soberania de Deus no mundo. Esse é o primeiro ponto. Você. Então você tem que absorver isso para você. É difícil, não é, irmão, absorver isso? É. Eu vou ficar andando na rua ou falando no meio de vocês aqui, irmão? Se liga, hein? Eu sou o pastor Eliseu. Eu represento a soberania de Deus nesse mundo. Não mexe comigo, não. Porque senão eu oro e fogo do céu cai e te consome aqui agora. Tu vira um esqueleto aqui na minha frente. Hein? Cuidado. Eu vou ficar falando isso? Não. Mas eu não sei que eu represento isso? Sei. Aonde é que eu vou usar essa autoridade da soberania de Deus? É contra os meus verdadeiros inimigos, que não é carne nem. Um demônio manifestou, falou besteira. Você sabe que você representa a soberania de Deus. Você sabe que o seu comissionamento apostólico é ir lá e desbancar esse governo dele na vida de uma pessoa. Pronto, ele já começa aí já perdendo, porque você sabe que você representa isso. Ele já se lascou todinho. Eu tenho pecados. Tem ou não tenho, irmãos? Quem não tem? Por que tem muita gente que tem medo de fazer libertação e expulsar demônio? Eu tenho medo que o diabo vai falar os meus pecados. Eu já disse aqui uma vez, lá em Umas, lá, um demônio me ameaçou. Né? Quantos já me ameaçaram? Um monte. Eu tentando expulsar e aquele demônio tagarela. Ô bicho, sabe? Eu tentando liberar palavras e ele falando um monte de besteira. Aí ele falou: eu vou matar você. Aí nem tanto. Aí ele falou assim: eu vou matar essa filha sua aí, a Letícia. Aí eu fiquei muito irado. Então faz isso agora, bora. Bora, venha. Não posso. Eu falei para ele: mas eu não tenho um monte de pecado? Ele falou: tem. Você não sabe quais os pecados que eu cometo? Sei. Por que você não me mata? Vem. É porque o homem de branco está do seu lado. Sai de perto dele para você ver. Mas esse você quer demais, né, demônio? É lógico que eu estou com ele. Você acha que eu estou com toda essa valentia aqui? É porque meu pai está aqui. E quando meu pai está perto e eu sei que ele está, eu tenho essa plena consciência que ele está, meu irmão, eu quero subir qualquer um, que não é eu que vou. É ele que vai. Olha a minha visão, olha a minha mentalidade. E os demônios sabem que eu sei disso. E é qualquer demônio, de qualquer nível, de principado, de potestade, de tudo. Sabe do que os demônios têm raiva? De alguém que sabe quem eles são no espírito. Quando você sabe quem você é e o que você pode fazer na terra. Eu sei, irmão, que tem um lado humano, que a gente tem preguiça. Tem dia que eu vou te falar, viu, para vir para a igreja. Não estou, amanheci com a pá virada. Amanheci rabugento, chato, eu quero mandar todo mundo ir catar coquinho no meio do mato. Aí aquela voz: você representa a soberania de Deus na terra. Alguém precisa que você o liberte. Tira ele do Egito. Aí você deixa toda a sua rabugentice de lado, a preguiça e tudo, e vem. Porque, além de tudo, você ama as vidas que serão alcançadas por meio de você. Vamos finalizar. Surge em conflito entre o mensageiro de Deus e aquele que julga, aqueles que se julgam donos de todo o poder no mundo.
porque não reconhece a autoridade de Deus no mundo. Por outro lado, o apóstolo representa a igreja de Cristo no mundo. Tem a missão de libertar o povo de Deus dos múltiplos laços do poder do anticristo que opera no mundo. Então, segue o mesmo raciocínio, o mesmo entendimento. No domingo que vem, nós vamos continuar, anota aí página 23 e o parágrafo de número 3 e a gente pega a continuação. Colocamos de pé agora, vocês estão aqui presencialmente, você que está em casa, fique à vontade. Eu não sei você daí de casa, mas aqui depois vai ter um lanchezinho. Glória a Deus, né? Eu não vou participar que eu estou de regime. Para mim não é amém, é anem, né? Anem. Mas glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. E eu tenho certeza que Deus ele vai trazer grandes bênçãos. Nós vamos postar todas essas mensagens, até para vocês mesmos que já estão aqui antes. Ai, pastor, quero refrescar a cabeça e assistir de novo, para me pegar a apostila e lendo e vendo, revisando. É o ideal, irmão. Faz isso. Faz isso. Não fique só aqui, porque aqui é muita informação, né, uma atrás da outra, né? Mas lá na sua casa você pode passar a semana, ó. Vai devagarzinho, assistindo, parando, entendendo, aí para, não, vou estudar, pastor falou tal coisa, vou estudar sobre isso. Aí você começa a criar um raciocínio muito melhor, tá? Os irmãos estão aqui no Zoom conosco, agora nós vamos entrar na live também no YouTube para transmitir o culto, porque hoje tem Vale de Sal, tá? Oramos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, obrigado por cada um dos irmãos, pelas irmãs, por todos nós, meu Pai, que estamos aqui, neste propósito de escola, nesse propósito de oração, nesse propósito de trabalho, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos honre, e gere dentro de nós, meu Pai, fome, sede, pelas almas, pelas vidas. Senhor, que essa igreja, essas pessoas, seja essa resposta apostólica para o mundo, que seja esse poder que vai destituir os reinos, e principalmente o reino das trevas. Senhor, conduza-nos em paz, debaixo da Tua bênção, e que possamos dia após dia crescer em maturidade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.